Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. A ideia de que futebol não é para mulher não vem de hoje. Você sabia que durante quase 40 anos elas foram proibidas de participar de esportes de forte contato físico como futebol? A proibição foi instituída pelo Decreto-Lei número 3.199 de 1941 e a sua vigência durou, pasme, até 1985. Apesar dessa proibição, a participação feminina nos esportes vem aumentando ao longo dos tempos. Hoje, as mulheres driblam os preconceitos e fazem bonito não apenas jogando em campo. Elas são craques também como técnicas, jornalistas esportivas e como profissionais envolvidas nas comissões técnicas ou de saúde do esporte. Nas arquibancadas, a presença feminina já é uma realidade há muito tempo. Em Pernambuco, elas se organizam em torcidas como as Coralinas, das torcedoras do Santa Cruz, Timbuzeiras, do Náutico, e as rubro-negras formaram a torcida Elas e o Esporte. Eu sou Cláudia Santos e no Pernambucast de hoje vamos mostrar como nós, mulheres, sem firula, catimba ou retranca, estamos driblando a discriminação nos estádios para torcer para nossos times. Começamos a conversa com a publicitária e pesquisadora Soraya Barreto. Ela é autora do estudo Mulheres no Campo, o ethos da torcedora pernambucana. A pesquisa, que deu origem a um livro, faz um levantamento detalhado da atuação das mulheres de Pernambuco nas torcidas. Soraya, por que o número de torcedoras nos estádios é tão pequeno? O aumento da torcida feminina, ele é gradual, né? Mas ao meu ver, e como eu falo inclusive sobre isso no livro, ele vem também das conquistas dos próprios movimentos de mulheres e feministas em torno de conquistas de espaços, né, das mulheres. Se a gente pensar que durante mais de 40 anos foi proibida a prática, né, por mulheres do futebol, a gente entende o porquê da gente ter muito menos mulheres no campo do que os homens. Com as conquistas, né, e o avanço dos movimentos feministas, movimento de mulheres, a gente vê um crescimento de mulheres em espaços antes negados, masculinizados, como é o caso do futebol. Aqui em Pernambuco não é diferente. Esse aumento vem se dando justamente porque as mulheres hoje entendem que podem consumir, gostar, torcer e estar presente no campo, né, com o futebol. E o número de mulheres torcedoras dos times pernambucanos é muito inferior ao de homens? Acho que o crescimento ele acontece sim, mas já há um crescimento muito grande nos últimos tempos. Se você pensar que, por exemplo, no último IBGE, 52% da torcida do esporte é feminina e 48% masculina. Já existem muitas mulheres torcedoras de futebol. Talvez o que vai aumentar é a presença delas em campo, é a presença delas praticando futebol e a presença delas se interessando mais por futebol, vendo que é possível, né, através de exemplos, como eu já falei anteriormente. Então, eu acho que esse é a construção de um novo cenário, de uma nova cultura. De onde veio a inspiração para a sua pesquisa? A ideia da pesquisa vem da minha paixão pelo futebol. Desde muito pequena, eu gosto de futebol, joguei futebol na escola, eu tenho o meu clube do coração, no meu caso eu sou Esporte Clube do Recife, eu fui mascote, né, aquelas pirrainhas que entra com jogadores, eu sempre fui para campo e sempre gostei muito do futebol. E aí eu quis unir duas coisas com a qual eu trabalho. Eu trabalho já há algum tempo com questões de gênero na comunicação e aí eu quis unir isso e perceber se, assim como eu, por exemplo, uma das pessoas mais referências da minha casa, para além do meu pai, que pode ser torcedor do esporte, é a minha avó, que é torcedora, é uma pessoa que sempre gostou de futebol, que jogou também na sua juventude e que é uma super telespectadora de esportes em geral, mas especialmente do esporte, né, Clube do Recife e do futebol. E eu queria perceber como se dava as trajetórias, os percursos, como é que as mulheres chegavam no futebol, já que a gente tem um histórico de tanta proibição, né, com leis, inclusive, daquela lei que nos proibia de ocupar esse espaço. Como é que se deu essa trajetória? Então, através desses meus questionamentos e minhas paixões pessoais, eu tive vontade de buscar pesquisar sobre isso. Achei que porque é uma lacuna muito grande sobre pesquisa, né, sobre mulheres no futebol, e aqui em Pernambuco realmente pouquíssima coisa mais ainda.
Apesar do surgimento das torcidas femininas, ainda existem inúmeros obstáculos para a presença das torcedoras pernambucanas nas arquibancadas. Marcela de Oliveira tem 18 anos e é participante ativa das Tipuzeiras, mas sofre com algumas dificuldades na hora de acompanhar seu time do coração no estádio. Vamos ver o que ela conta. Principalmente por uma questão que o estádio, infelizmente, ainda é um ambiente muito machista, muito patriarcal, então muitas mulheres ainda não se sentem confortáveis em frequentar esses ambientes, porque infelizmente muitos homens acham que porque elas estão ali, elas são um produto, então assediam e enfim, por isso que gera essa insegurança, principalmente quanto a irem sozinha nos estádios. Soraya, você detectou na sua pesquisa essa falta de estrutura e a violência contra a mulher nos estádios? Os obstáculos que as torcedoras sofrem, que aparecem mais na pesquisa, que eu posso falar também por mim, é a própria estrutura do espaço, né? Um espaço ainda muito machista, ainda há muito assédio, ainda há uma pouca preocupação com o bem-estar da mulher, por exemplo. Tem estádios que não tem nem banheiro feminino, ou quando tem, em precárias condições. A própria relação do consumo esportivo, ou seja, há pouca possibilidade de compras de camisa, por exemplo. Vem sempre um número muito menor do que o número de homens. A gente tem, nesse momento, já como um avanço, as 3 principais camisas de cada time. Mas se eu quisesse, por exemplo, quando o Magrão era goleiro do Sport, ter a camisa do goleiro, eu teria que comprar uma camisa infantil, masculina, porque não teria. Então ainda há uma pouca preocupação com a torcedora, né? E há, inclusive, pouca preocupação em mostrar que o estádio não é esse lugar de violência, como é colocado muitas vezes. Inclusive, existindo um certo preconceito de muitas mulheres que apreciam futebol, que gostariam de ir para campo. Então, assim, o assédio, a violência e a falta de visibilidade que as torcedoras têm diante da diretoria do clube e dos próprios clubes é um dos motivos de afastamento que a gente percebe. Mesmo com essas barreiras, quais foram os maiores avanços das torcidas femininas que você, Soraya, constatou na pesquisa? São muitos que eu percebo na pesquisa. Um deles é como as mulheres se juntam para ir juntas, né? Para não ir sozinhas ao campo, como maneira justamente de se resguardar desse assédio, dessa violência que eu falei anteriormente. Mas, especialmente, para mim, o que mais chamou a atenção foi o dado de que 22,5% das mulheres começam as suas trajetórias, escolhem seus clubes, começam a gostar de futebol através das suas mães ou avós. Mulheres essas que participaram dessas conquistas ou especificamente participaram efetivamente dos movimentos feministas e movimentos de mulheres na conquista desses novos espaços, né, para ocupar um espaço naturalizado quanto masculino, como é o caso do futebol no Brasil e em Pernambuco. A publicitária Débora Seabra, de 23 anos, apaixonada pelo Santa Cruz, é um exemplo de torcedora que vai ao estádio com as amigas. Ela conta como é frequentar o campo com outras torcedoras. Desde criança eu vou ao estádio, né? Eu ia muito com meu pai, eu pedia pra ir, adorava ver o Santa jogar. Mas depois de um tempo ele deixou de ir pra estádio, né? Ele prefere ver em casa. Desde então eu vou com minhas amigas. Desde meus 16 anos, assim. E eu ia com minhas vizinhas que torciam pro Santa. A gente ia pra amistoso também. Eu lembro que em 2011 o Santa foi campeão pernambucano e daí engatou numa sequência muito boa. 2011, 2012, 2013 foi campeão da Série C. E aí eu tava sempre no Arruda. Tem outras amigas também que eu vou, que às vezes ela leva um namorado que nem torce pro Santa, mas ele vai. E aí a gente gosta muito de ir. Esse ano a gente foi pra Copa do Nordeste. Alguns jogos estavam mais vazios, mais tranquilo. Fomos nós 3. A gente foi pra da Série C, aquele que lotou, o Santa perdeu, mas estávamos lá. E aí a gente adora, né? Faz de tudo pra ir. A gente só sente assim, não se sente muito segura em ir pra clássico, né? A gente adora o clima de clássico, adoraria ir sempre. Mas a gente fica com medo, principalmente quando tá saindo do estádio, na volta. Porque
briga de torcida, essas coisas. A gente, 3 meninas sozinhas voltando, dá um medo, assim. Mas se com certeza fosse mais seguro a volta para casa, a gente iria para clássico sempre. Soraya, você que estudou essas torcidas, como você caracteriza cada uma delas? Elas são bem parecidas. Agora, os movimentos de mulheres que eu encontrei nos 3 clubes são bem interessantes, porque o movimento Coralinas, por exemplo, do Santa Cruz, percebe-se que é claramente um coletivo feminista. Elas, além de serem torcedoras, elas se organizam, elas fazem ações solidárias e ações em torno, né, do respeito à presença da mulher no campo, a própria relação de educar a torcida do próprio clube, né, a estar aberta e atenta a essa torcedora que hoje ocupa o clube. No Elas e o Esporte, por exemplo, um ponto que eu achei muito interessante é como elas se articulam politicamente com o clube. Elas buscam participar das votações, das assembleias, colocar a voz dela para que as torcedoras sejam respeitadas de outra forma e sejam mais ouvidas. Há uma preocupação política muito intensa. No das Timbuzeiras eu percebo que é um movimento mais de torcedoras mesmo, mas que elas também estão preocupadas com essa questão de se organizarem para participarem dos eventos e dos jogos que o Náutico representa. Mas, de forma geral, que a gente pode ver que é uma constante nas 3 torcidas, há uma crescente muito grande de jovens torcedoras indo ao campo. Também temos presença de pessoas mais velhas, mas há um intenso crescimento de mulheres mais jovens, especialmente entre 16 e 20 anos, participando de torcidas organizadas, participando de movimentos e indo a campo. Viviane Barros, integrante da Elas e o Esporte, comenta as ações sociais da torcida organizada. A gente do Elas e o Esporte, a gente tem várias iniciativas que tanto envolvem a Ilha do Retiro, quanto as nossas torcedoras, quanto também ações sociais de solidariedade, que a gente faz todos os anos, de uma forma até, que a gente pode dizer, tradicional, né, do nosso movimento. A gente tem o movimento, a gente tem o Amor Além das Arquibancadas, que é uma iniciativa de solidariedade, que a gente vai e faz uma ação arrecadando doações, e a gente distribui essas doações com os segmentos carentes, né, da população. E também a gente tem a campanha do Outubro Rosa, que a gente executa na Ilha do Retiro todos os anos, que também a gente arrecada fundos e doa pro Hospital do Câncer de Pernambuco. E temos as nossas ações dentro da Ilha do Retiro, né, voltadas para o esporte. Nós temos um bloco chamado As Marias do Esporte, né, que é em homenagem à Dona Maria, nossa torcedora símbolo. Né, e ele vai desfilar pela 4ª vez esse ano agora, em 2020, em fevereiro, tá? É uma prévia. A gente tem também a nossa confraternização todo final do ano, mas aí é fechada para as meninas que participam do nosso grupo do WhatsApp. Entre várias outras ações que vão surgindo de acordo com as necessidades, né, com as demandas, de acordo com o que está acontecendo no clube. Por exemplo, ações de incentivo ao futebol feminino, ações de incentivo ao futebol masculino, ações de incentivo a outras modalidades esportivas. Vai depender muito também da agenda do clube, as nossas ações. A gente faz bastante coisa durante o ano. As Coralinas têm uma forte atuação feminista. Tamires Dantas, membro da torcida, detalha como realizam essa militância. Várias ações durante esse tempo, né? Esses 3 anos de existência. Tem o Dia das Crianças, tem o Dia da Mulher, né? Que nós fazemos um evento no mês de março, e aí chamamos outras mulheres, né, outras feministas, torcedoras de outros times, tanto do Náutico quanto do Esporte. Só não conseguimos ainda de fora, né, gente, assim, tipo, interior e tal, mas gostaríamos muito. E aí a gente faz uma mesa de debate, né, de diálogo. A gente pensa antes, né, no tema, né,
Tipo, o que é o feminismo e por que precisamos dele. Qual a importância do feminismo dentro da arquibancada, né? Esse ano a gente chamou a menina da Inferno Coral, que ela falou um pouco, né, como é a questão da vivência dela dentro da maior organizada do Santa, né? Dela expor mesmo, né, situações de machismo que ela já vivenciou, né? Que é Camila Borges. Outras questões também, que as meninas às vezes são proibidas de ir na caravana, né? Teve uma que a Inferno Coral ela foi barrada de entrar em Natal, e aí as meninas não foram com a Inferno Coral, fizeram a própria caravana delas, né? E aí isso gerou bastante falação na época e tal, né? Mesma coisa a menina do esporte, né? Você ouvia um relato de que você apanhava quando chegava em casa do jogo. É realmente um negócio muito tocante, né? Muito chocante, assim. Realmente foi uma fala que tocou a gente, né? A gente que vive levantando essa bandeira, né, do feminismo dentro das arquibancadas. Escutar um negócio desse realmente traz um impacto muito grande, né? Não sei se eu tenho te falado também da ação dos banheiros, né, que a gente faz nos banheiros femininos, né? A gente colocava sempre uma caixinha, né, de papelão mesmo, né, com o nome do movimento e tal. E dentro da caixinha a gente colocava papel higiênico, absorvente e tal, para tentar deixar o ambiente menos hostil, né, para as mulheres. A gente já tentou conversar com o clube para que essas caixinhas ficassem fixas, mas ainda não tivemos nenhum retorno, né, nenhuma resposta. Tem o Dia das Crianças também, que a gente sempre leva crianças de comunidades carentes para conhecer o Arruda, né? Teve, não sei se foi ano passado, que a gente levou as crianças da ocupação do Carolina de Jesus, né? E assim, primeiro contato delas, né, com o futebol, né, elas entraram, né, com os jogadores, e a gente proporcionou essa tarde, né, de lazer com as crianças lá. E agora em agosto nós fizemos a ação de 3 anos do movimento. Soraya, apesar de todo esse avanço das torcedoras pernambucanas, que tipo de ações são necessárias para ampliar a participação das mulheres no futebol? Essas medidas, essas novas políticas, digamos assim, precisam ser fomentadas mesmo. A gente vê primeiro com a Conmebol. A CBF precisa muito, né? Chegou a ser feito um documento, inclusive com a presença da Silvana Gellner, que é uma das principais pesquisadoras na área de futebol de mulheres no Brasil, entre outras pessoas, e várias coisas foram pontuadas que não foram colocadas em prática pela CBF. Essas políticas são muito importantes, mas precisa de uma mentalidade nas políticas públicas voltadas aos esportes de mulheres, especialmente no caso do futebol, para que isso mude. Mas sim, eu acredito que esse tipo de política ajuda efetivamente, né? Porque as meninas de hoje, elas já sabem e veem através de exemplos como Marta, como Formiga, como Tamires, Andressinha, que é possível ser jogadora de futebol. Então a gente começa a construir uma nova cultura. E quando a gente obriga os clubes a fazer isso, porque eles veem ainda o futebol feminino como um custo. Porque o futebol feminino ainda não foi mercantilizado como o futebol masculino já é mercantilizado. E se não é mercantilizado, não tem audiência. Se não tem audiência, não gera dinheiro, então não gera interesse. E na verdade viu-se nessa última Copa que tem interesse sim, mas que falta investimento. Este foi o Pernambucast, que hoje debateu a participação das mulheres nas torcidas organizadas do futebol pernambucano. Este episódio teve a reportagem e edição de Yuri Eusébio, coordenação de Rafael Dantas e direção e narração de Cláudia Santos. O Pernambucast de hoje fica por aqui. Para entrar em contato com a gente, mande e-mail para rafael@algomais.com ou por meio das redes sociais da revista Algo Mais. Até a próxima quinta-feira.